Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer a correção da apostila Aprender Sempre, volume 3, de língua portuguesa, do 7º ano do ensino fundamental. Dessa forma, vocês vão poder conferir as atividades de vocês, fazer a correção e completar caso vocês ainda não tenham feito, tá? Também é importante lembrar que todos os alunos precisam colocar a identificação na sua apostila, colocar o seu nome, o nome da sua escola, lembrando que nome e sobrenome começam com letra maiúscula, o nome da escola também, nome e sobrenome da escola com letra maiúscula. Marca a sua turma, porque se por acaso você esquecer essa apostila em algum lugar, fica mais fácil de devolver para você, tá? Na sequência de atividades 1, aula 1, internet na velocidade da luz. Objetivos dessa aula: refletir sobre o uso de recursos gráficos e ilustrações em textos informativos. Utilizar ferramentas de edição de imagem, ilustração e outros recursos gráficos visuais para comunicar uma informação. Então, primeiramente, leia o trecho da notícia a seguir. É uma notícia sobre ciência e tecnologia, aqui é um T, tá? Está meio cortadinho na minha apostila. Título: Coreia do Sul já tem quase 10 milhões de usuários de 5G. O número de usuários de internet que utilizam a rede 5G na Coreia do Sul chegou a quase 10 milhões em outubro, segundo informações divulgadas no fim de novembro pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do país. O 5G é uma tecnologia que oferece a internet mais rápida já inventada. Estima-se que a conexão seja até 12 vezes mais veloz do que a da rede 4G, usada atualmente na maioria dos celulares. No Brasil, o serviço chegou em julho deste ano, porém, por enquanto, está na fase inicial. Isso significa que ainda não é possível usar todo o potencial da tecnologia. Além disso, apenas certos locais de algumas cidades têm acesso ao 5G. A expectativa é de que em 2021 a nova rede ganhe mais estrutura para operar no território brasileiro. Então, vocês certamente já perceberam que esse texto é de 2020 e que aqui no Brasil o serviço chegou em julho deste ano, é do ano 2020. E vocês podem conferir aqui na fonte, né? Que tem o título da notícia, o nome do jornal onde foi publicado. O Jornal Joca, 2020, disponível em um endereço eletrônico e a data de acesso dessa notícia, tá? Muito bem. Continuando. Em seguida, vocês vão ter um outro texto aqui, né? Uma imagem informativa, linha do tempo da internet. E vocês vão ver que a internet de 1G começou a ser utilizada na década de 1980. Os usuários só podiam falar com outras pessoas. 2G, lançado em 1991, trouxe o recurso de enviar mensagens de texto e imagem para outras pessoas. 3G, de 1998, permitiu que os usuários fizessem videochamadas e tivessem acesso a uma maior quantidade de dados, entre outros avanços. 4G, lançado no fim dos anos 2000, permite que as pessoas assistam a vídeos de alta qualidade e participem de videoconferências entre outros, né? Então, agora, o próximo passo é 5G, certo? Então, aqui tem um texto com a linha do tempo da evolução da internet. Em grupo, sob a mediação do professor, faça reflexões oralmente sobre as seguintes perguntas. Qual é o tema da notícia? Então, certamente vocês perceberam, né, que o tema que a notícia aborda é o uso da internet móvel 5G na Coreia do Sul.
além de também comentar sobre a evolução da rede de internet móvel até a 5G e da perspectiva da chegada dessa tecnologia ao Brasil. Também é interessante lembrar o seguinte: na notícia, a informação que ela traz é que quase 10 milhões de pessoas já conseguiram acesso à internet 5G na Coreia do Sul. E é interessante vocês saberem a quantidade de moradores, né, de habitantes da Coreia do Sul, para vocês terem uma noção. Eu pesquisei e localizei que lá tem em torno de 51 milhões, 52 milhões de habitantes. Se 10 milhões já usam a internet 5G, isso corresponde a mais ou menos 20% da população, o que é uma parcela significativa, considerando que alguns países ainda não têm acesso a 5G, né? Como o próprio texto informa, que no Brasil essa é uma tecnologia ainda inicial, ainda precisa de instalações, de muita coisa para poder entrar em uso mesmo, em vigor essa tecnologia. Muito bem. Letra B. De que forma a imagem da linha do tempo contribui para passar as informações da notícia? Então, certamente vocês perceberam que a imagem da linha do tempo, né, com a evolução da internet, essa linha do tempo da internet, isso facilita a compreensão da passagem do tempo, né, porque nós conseguimos visualizar essa evolução na linha cronológica, nessa linha do tempo. Como é visual, né, então essa imagem acaba tornando esses dados mais acessíveis, fica mais fácil de cada um de nós compreendermos o avanço dessa tecnologia, do que se esses dados apenas estivessem inseridos em texto corrido, tá? Isso facilita bastante com as imagens, tá bom? 3. Há muitas informações na notícia. Escolha uma delas e crie uma imagem comunicando essa informação. Utilize recursos gráficos visuais, como foto, ilustração e texto. Se não for possível utilizar um computador ou celular com ferramentas de edição de imagem, você pode fazer à mão em uma cartolina ou uma folha de sulfite, por exemplo. Faça as edições necessárias, levando em conta que o novo formato é um cartaz, logo deve apresentar informações claras e objetivas, sem textos muito longos, né? Então, ou seja, quando você faz cartaz, você deve usar frases curtas, letras maiores para chamar a atenção do leitor. Então, qual que é a proposta dessa atividade? Você pegar informações, dados que estão na notícia, como, por exemplo, a quantidade de habitantes da Coreia que já tem acesso a essa internet 5G. Você poderia fazer um comparativo, por exemplo, num gráfico, comparando com a quantidade de habitantes que já existe lá, certo? Ou ainda alguma informação sobre a velocidade dessa internet, e é para transformar isso em imagem, tá? Então, como sugestões aqui. Tem alunos que eu sei que têm facilidade para usar o computador, esses recursos tecnológicos para fazer gráficos, né? Então, por exemplo, e usar outros recursos visuais também, imagens com edição e tudo mais, tá? Em todo caso, se você não tiver acesso, como aqui a própria comanda do exercício diz, você pode fazer manual. Pode fazer também um mapa visual, que é um esquema do texto, puxando as informações, né? Então, isso é bem interessante também, tá? Aula 2. Fazendo planos. Objetivos da aula: analisar aspectos do gênero carta ao leitor, tendo em vista as condições de produção do texto como objetivo, linguagem e público-alvo. Produzir texto do gênero lista, levando em conta seus aspectos composicionais e estruturais.
Então, primeiro passo, leia o trecho de uma carta ao leitor do Jornal Joca, escrito pelo planejador financeiro Marcelo Siqueira. Aqui, olha o nome dele. Marcelo Siqueira, um planejador financeiro. Como se preparar para 2021? Quero propor um novo exercício. Pegue papel e caneta e siga os passos. Escreva tudo o que quer realizar no próximo ano. Deixe a mente fluir. Além de itens que podem ser comprados, reflita se quer praticar um novo esporte, aprender outro idioma, fazer trabalho voluntário. Pense em como verificar se o objetivo foi alcançado. Por exemplo, para aprender uma língua, sua meta pode ser conversar com pessoas fluentes nesse idioma. Avalie o esforço necessário para cada um dos objetivos. Quanto tempo você precisará? Vai custar dinheiro? Agora, talvez você se dê conta de que não terá tempo ou dinheiro para executar todos os projetos. Portanto, é hora de escolher suas prioridades, ou seja, o que realmente quer fazer. Então, defina uma ação. No exemplo do idioma, pode ser procurar por um curso. Com essas informações organizadas, fica mais simples definir as prioridades e alcançar seus objetivos. Fonte. Aqui tem o título, né? Como se preparar para 2021. Publicado no Jornal Joca, o site e a data de acesso. Muito bem. 2. Sob orientação do professor, reflita em grupo oralmente sobre as perguntas a seguir. Quem é o enunciador do texto? Ou seja, quem fala ao leitor? Então, essa daqui tá fácil, né, pessoal? Era só pegar lá no próprio enunciado, antes da leitura do texto, que já tinha o nome do enunciador escrito lá. O texto é escrito pelo planejador financeiro Marcelo Siqueira. Muito bem. Letra B. Qual é o objetivo do texto? Então, o objetivo desse texto é ajudar o leitor a traçar seus objetivos para o ano de 2021 e dar dicas de como se planejar para alcançá-los. Tudo bem que esse texto indica, né, para o ano de 2021, mas essa prática de como traçar os seus objetivos pode ser para os próximos anos ou para um próximo momento, para um próximo período, não só necessariamente para o ano de 2021, tá? Letra C. Localize no texto verbos de comando utilizados pelo enunciador e explique qual é o efeito do uso desses verbos. Então, é o seguinte: há diversos verbos de comando no texto, como pegue, siga, escreva, deixe, reflita, avalie, entre outros. Esses verbos de comando também podem ser chamados de verbo no imperativo, que imperativo é o modo verbal que dá ordens, conselhos, instruções, né? Justamente comandos, tá? Então, o uso dos verbos de comando, o uso desses verbos aproxima o leitor, dando orientações práticas do que ele deve fazer. Lembrem-se das receitas, por exemplo, né? Coloque a farinha, adicione o leite, acrescente os ovos, bata tudo. Então, são verbos de comando. E esses verbos vão dando as orientações práticas do que o leitor deve fazer. É como se já estivesse falando diretamente com ele, como se o enunciador estivesse falando diretamente com o leitor, para que o leitor colocasse em prática, então, as ações indicadas por esses verbos. Inclusive, vale lembrar que verbo é a classe de palavra que indica ação, né, que pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Nesse caso aqui, são verbos que indicam ações. Muito bem. Letra D.
Pensando na forma com que o enunciador fala ao leitor, qual é o público-alvo do texto? Então, o público-alvo é o leitor em geral. O público-alvo é assim, a quem se destina esse texto, né? Então, seria o leitor em geral que se interessa em refletir sobre os seus planos para o ano ou para um determinado período. É importante observar também que a linguagem simples do texto facilita a aproximação do enunciador com seu público-alvo. 3. O enunciador faz algumas perguntas sobre quais são os objetivos do leitor e dá dicas de como ele pode se planejar para conquistá-los. O que você responderia? Redija um texto em forma de lista, buscando responder às perguntas do planejador financeiro. Não se preocupe se não tiver todas as respostas. Encare como um desafio. Então, o que é interessante nessa atividade? Você vai fazer uma lista, você vai pôr lá objetivos para 2022 ou objetivos para o último bimestre, enfim, objetivos para um período tal, e você vai fazer uma lista em forma de lista, o que é que você gostaria de conquistar, de colocar em prática, de desenvolver, de aprender naquele período. Observem, por exemplo, que tem no texto a sugestão de aprender um idioma. De repente você quer aprender natação, aprender a andar de skate, enfim, né? Você vai pensar aí nos seus objetivos. E você vai pensar o seguinte, né? Por exemplo, se você marca lá, aprender a andar de skate, em quanto tempo será que você aprenderia? Quanto tempo você precisaria para isso? Você precisaria de dinheiro? Ah, preciso gastar porque eu preciso comprar um skate. Preciso gastar porque para aprender, para pagar um professor, ou eu tenho algum colega que sabe que poderia me ajudar, ou tem alguém na família que já sabe que poderia me ajudar. Então, tudo isso você vai levar em consideração, né? Por exemplo, a natação. Olha, eu quero fazer natação. Mas isso vai custar, eu tenho que pagar essa aula de natação, ou na minha cidade tem algum clube, ou na prefeitura que tem a aula grátis de natação que eu poderia fazer. O que eu vou precisar? Quanto tempo mais ou menos eu vou gastar, né, para aprender? Ou ainda, em que período eu pretendo fazer? No caso, se você mora em uma cidade que oferece natação gratuita, o que você tem que fazer para conseguir essa vaga? Então, você tem que se inscrever, você tem que procurar saber, você tem que ir atrás disso, né? Então, você vai fazer essa lista com os seus objetivos e vai fazer uma reflexão sobre ela. Essa atividade é muito interessante, porque quando você escreve, fica mais fácil você materializar os seus objetivos, fica mais fácil você conquistar os seus objetivos, porque você faz uma lista e periodicamente você volta a olhar naquela folha, naquela lista que você fez, para ver se você está atingindo seus objetivos. Olha, né? Então eu preciso seguir um passo a passo aqui, fazer algumas coisas para atingir os meus objetivos. Então, quando você tem essa lista escrita ou impressa, você pode escrever numa folha de caderno, numa agenda, pode até colar na porta do seu guarda-roupa de repente, ou em algum lugar que de vez em quando você vai poder ver essa lista, para relembrar dos seus objetivos e relembrar se você está colocando em prática ou não as ações que vão te fazer atingir os seus objetivos. Essa atividade é muito legal e funciona, porque eu faço isso na minha vida e funciona. Geralmente eu consigo atingir praticamente todos os objetivos, porque isso é uma forma de organização do seu pensamento, é uma forma de organizar a sua vida, é uma forma de você se organizar. Não é simplesmente, olha, os objetivos. Sim, claro, você vai marcar os seus objetivos, mas isso é organização mental, organização da vida, organização da rotina, porque é com organização que você atinge objetivos. Muito bem, então terminamos essa aula. Aula 3. Vamos mudar o mundo? Objetivos da aula. Refletir sobre as diferenças entre um texto informativo e opinativo. Utilizar ferramentas de edição de texto e imagem para produzir e publicar textos em redes sociais. Leia a notícia a seguir.
Resultado da pesquisa. 3 coisas que eu quero melhorar no mundo é divulgado. Aqui o T da minha apostila está cortadinho, mas é isso, viu, pessoal? Foram 450 respostas de participantes de todo o Brasil. No início de agosto, o Dia de Doar Kids e o Joca, entre outros parceiros, lançaram a seguinte pergunta para crianças e jovens: quais são as 3 coisas que eu quero melhorar no mundo? O resultado do levantamento online foi divulgado no fim de outubro, com as respostas de 450 participantes de todo o Brasil e até alguns do exterior, com idade entre 5 e 18 anos. No balanço de todo o material recebido, o tema que apareceu em primeiro lugar foi acabar com a violência, como assaltos, brigas e crimes, com 7,3% das respostas. Depois vieram mais saúde para todos ou melhorar a saúde, 6,8%, e melhorar a educação e o direito a estudar, também com 6,8%. Dia de doar. Dia de doar surgiu nos Estados Unidos em 2012 e ocorre em mais de 50 países. A cada ano, a data muda e segue as comemorações do Thanksgiving, Dia de Ação de Graças, da Black Friday, sexta-feira de promoções no comércio, e da Cyber Monday, segunda-feira de descontos online. Por isso, o nome original é Giving Tuesday, ou seja, terça-feira da doação. Em 2020, será em 1º de dezembro. O Dia de Doar Kids é uma iniciativa para envolver crianças, escolas e famílias nesse movimento. Observem também o desenho aqui, tá? A mão estendida e o coração circulados de vermelho, tá bom? Contornados de vermelho. Aqui embaixo vocês têm a fonte do texto, né? O título do texto, o jornal Joca, onde foi divulgado em 2020, o site do jornal e a data de acesso, que é a data em que esse texto foi acessado para ser colocado na apostila. Muito bem. Número 2. Sobre a notícia, responda. Letra A. A pesquisa apresentada na notícia parece confiável? Como você chegou a essa conclusão? Então, pessoal, quando vocês observam essa notícia, é possível sim perceber que ela é confiável porque ela apresenta a fonte dos resultados da pesquisa, além de citar as instituições que a realizaram. E isso dá essa credibilidade, essa confiabilidade para a notícia. Letra B. Qual é a função dos dados numéricos na notícia? Vocês certamente observaram que tem lá as porcentagens e tudo mais, né? Então, é o seguinte, os dados numéricos, tanto em quantidade como em porcentagem, contribuem para dar credibilidade ao resultado da pesquisa, mostrando pela precisão que ela é confiável. Tá? É um outro item aí que reforça a confiabilidade da pesquisa. Opa, voltando aqui para a letra C. A imagem da mão segurando um coração também comunica uma ideia? Qual? Então, aqui é interessante vocês lembrarem a diferença do que é texto verbal e texto não verbal. Texto verbal é aquele texto escrito, cheio de palavras, dividido em parágrafos. E texto não verbal é o texto composto por uma imagem, né? Por um símbolo, por exemplo, olha, o semáforo. Quando você está no trânsito, você vê o semáforo e tanto os pedestres quanto os motoristas devem seguir a regra do semáforo indicada pelas cores para que o trânsito possa fluir bem e fluir adequadamente, né? Pelo menos espera-se que as pessoas saibam o significado das cores do semáforo, tá? Então, esse é um exemplo de texto não verbal, assim como outras placas de trânsito que tem só desenho, que também, ou símbolos, que são textos não verbais.
Tem algumas placas de trânsito que tem parte escrita também. Se tiver texto escrito e imagem, aí é um texto misto, tá? Mas é importante vocês saberem basicamente aí relembrarem a diferença de texto verbal e não verbal, tá? Então, nessa daqui é o seguinte: um texto não verbal também comunica uma ideia ou passa uma mensagem. Nesse caso, a mão segurando o coração representa os sentimentos de generosidade e solidariedade, pois trata-se de uma campanha de doação. Então, essa representação aí da pessoa estendendo a mão, né, sendo tocada aí no seu coração, se sensibilizando e praticando aí atos de generosidade e solidariedade. 3. Chegou a sua vez de responder à pergunta: quais são as 3 coisas que eu quero melhorar no mundo? Responda à pergunta criando uma imagem para cada uma delas. Você pode utilizar ferramentas de edição de imagem e texto do celular ou computador para inserir símbolos ou ilustrações às suas respostas. Se não for possível ter acesso a esses equipamentos, faça em folhas de sulfite ou cartolina ou até mesmo o próprio caderno, tá? Então aqui eu vou querer saber, sim, tanto dos meus alunos quanto dos outros que estiverem assistindo esse vídeo, quais são as 3 coisas que você quer melhorar no mundo? Por favor, deixa aqui nos comentários, conta para mim de verdade, que eu vou ver as respostas com atenção, com carinho. Eu também quero saber, né? E se o que vocês estão querendo melhorar é o que eu estou querendo melhorar também, ou se são coisas diferentes das que eu quero melhorar. Então vamos lá, eu aguardo as respostas de vocês aqui nos comentários, hein, pessoal? Seguindo, aulas 4 e 5. Qual é o seu estilo musical favorito? Objetivos das aulas: refletir sobre as características do gênero textual entrevista, como citação direta e inserção de outras vozes no texto. Planejar e realizar a entrevista, levando em conta as condições de produção, como objetivo, leitor e veículo de circulação. Ouça o episódio número 11 do podcast Papo Joca, intitulado Música. Então, vocês podem colocar o link, pegar esse link, tá? Da apostila de vocês e colocarem para vocês ouvirem. Eu ouvi o podcast antes de fazer essa atividade, ele é bem interessante, tá? Se não for possível ter acesso a celular ou computador com internet para ouvir o podcast, faça a leitura do resumo a seguir. Então, aqui nessa aula eu já vou direto para o resumo, mas claro que vocês podem e devem ouvir o podcast completo, tá? Então, aqui está. Resumo do episódio Música, número 11 do podcast Papo Joca. Uma conversa sobre tudo que a gente adora entre quem faz o jornal. Bom, vocês já perceberam que a letra T aqui da apostila está com algum probleminha, né, gente? Mas é isso, tá? Sobre um bate-papo descontraído sobre assuntos diversos entre os integrantes da equipe de jornalismo do Jornal Joca. Então, aqui vocês, né, estão vendo aí, então, que tem o título, tá? Do podcast e sobre tudo que a gente adora, né? Então, tem o título aí dessa entrevista. E vocês observem também que aqui, que está escrito, transcrito um trecho desse podcast, que é uma entrevista, então tem título, tem uma introdução que está falando quem é a entrevistadora, quem vai ser entrevistado, sobre o que vão falar. Observem que depois vem aqui o nome das pessoas, porque aí, né, tem aí os nomes de quem está fazendo as perguntas e quem está respondendo, de entrevistador e entrevistados, tá? Essa é a estrutura do gênero textual entrevista. Muito bem. Maria Carolina Cristianini, editora-chefe do Joca, e Helena Rinaldi, estagiária de texto, conversam sobre o que gostam de ouvir e como era a relação delas com a música na infância e adolescência. A convidada especial é a Rafaela, leitora de 6 anos. Carol: Rafa, quais são os estilos que você mais escuta? A Rafa responde: as minhas cantoras favoritas são a Anitta e a Ludmilla.
Eu gosto dessas músicas desde pequenininha. Opa. A Carol pergunta: E você, Helena? Helena responde: Eu gosto muito de conhecer músicas de lugares diferentes, cantadas em línguas diferentes. Quando eu era pequena, eu viajava com meu pai de carro e a gente ouvia bastante as músicas que ele tinha em CD antes de ter internet. E você, Carol, ouvia CDs? A Carol responde: Eu lembro que o primeiro CD que eu ganhei foi do Bon Jovi. Foi um presente de amigo secreto da escola. Então aqui tem a fonte, né, de onde foi retirado esse podcast, o Jornal Joca, o site em que está disponível e a data de acesso. Sempre é importante vocês observarem a fonte ou a referência dos textos, tá? Que estão sendo trabalhados. 2. Sob orientação do professor, reúna-se em grupo para responder às questões a seguir. Qual é o tema do episódio? Então, certamente vocês perceberam que essa está fácil, né, pessoal? O episódio fala sobre os gostos musicais de cada uma das entrevistadas. Então, essa resposta aí é tranquila. Letra B. Quem são as entrevistadas? Qual o perfil de cada uma delas? Bom, certamente vocês perceberam que as entrevistadas são jornalistas e leitoras do Jornal Joca. Elas possuem perfis diversos em relação à idade, pois há a participação de uma criança de 6 anos, de outra jovem e da editora-chefe que já é adulta. Aqui no próprio trecho que está colocado na apostila, que é esse resumo do podcast, já é possível perceber isso. Em todo caso, quando vocês ouvirem o podcast completo, vocês vão perceber isso até pela voz, né? Porque tem a voz da criança, a voz da adulta e assim por diante, tá? E tem mais detalhes que vocês percebem com facilidade, então, o perfil da idade delas, tá? Letra C. A entrevista é formal ou informal? Como você chegou a essa conclusão? Então, pessoal, certamente vocês perceberam que o tom da entrevista é informal, que é aquela conversa mais descontraída, né? Sem tanta preocupação assim em usar uma linguagem rebuscada, em uma linguagem muito formal. Então, como que vocês percebem isso? Tanto pelo tema da conversa, quanto pela forma descontraída com que ela se dá. Há a presença de palavras e expressões do cotidiano, além delas se chamarem pelo apelido, né? Então, isso também caracteriza esse tom descontraído da conversa e da entrevista e que a caracteriza como informal. Eu também vou deixar para vocês na descrição um link de um vídeo em que eu explico essa questão, a diferença de linguagem formal e informal. Eu peço que quem ainda não assistiu, por favor, assista para vocês entenderem melhor. Lá eu dou mais exemplos sobre isso, certo? E depois vem aqui o exercício 3, que é planejando a entrevista, tá? Vejam bem. Opa, vamos voltar aqui. Aqui. Planejando a entrevista. Chegou a sua vez de ser entrevistador. Em duplas, respeitando os protocolos de segurança para a prevenção da Covid-19, siga o roteiro abaixo para planejar sua entrevista. Então, agora é hora de vocês fazerem uma entrevista, mesmo que simples, mesmo que pequena, tá? Então, escolha um tema para as perguntas, né? Você pode entrevistar seus colegas, você pode mesclar e entrevistar os colegas e professores, ou os colegas e alguém da sua família, tá? Então, o primeiro passo é escolher um tema. Por exemplo, essa entrevista foi sobre as músicas, né? Que as pessoas gostam, o estilo musical favorito. Mas você pode perguntar também sobre programas de televisão, sobre séries, sobre filmes, seria super legal também, sobre os livros que as pessoas mais gostam de ler, o estilo de livro que elas leem, por exemplo, tá bom? Então, o primeiro passo é isso. Depois, letra B, crie um perfil de entrevistado.
Quem você acha que seria uma pessoa interessante para responder perguntas sobre o tema escolhido? Então, aqui você vai escolher a pessoa, como eu disse, será que seria algum colega, um parente, um professor, tá? Letra C. Escreva algumas perguntas levando em conta o objetivo da entrevista e o perfil do entrevistado. Então, você já precisa elaborar algumas perguntas, né? Você já precisa ter em mente aí o que você vai perguntar, tá bom? Escolha a forma com que você vai registrar as respostas. Vai ser por escrito, vai ser gravação de áudio ou vai ser um vídeo, tá bom? Então, a forma como você vai deixar registrada, anotada aí as respostas da entrevista. No momento, então, do entrevistando aí, que é no momento de fazer a entrevista, né? Acompanhe as dicas a seguir para realizar a entrevista. Divida as tarefas com sua dupla. Por exemplo, enquanto um estudante pergunta, o outro pode anotar as respostas, ou gravar e filmar o entrevistado. Letra B. É claro que você vai fazer as perguntas, né? Você já leva as perguntas prontas para você ter uma ideia do roteiro, mas o importante é deixar o entrevistado à vontade para falar. De repente ele fala alguma coisa a mais que não estava nas suas perguntas, mas tudo bem, você pode aproveitar também. Letra C. Fique atento caso o entrevistado perca o foco e vá para outro assunto. Se ele começar a conversar, a falar sobre outro assunto, você tem que puxá-lo novamente, buscá-lo novamente para o tema da entrevista. Então, você vai fazer intervenções, fazer um gancho, puxar, então, diga lá. Então, voltando ao assunto da entrevista, tal, né? Faça intervenções, se necessário, buscando o tema da entrevista, tá bom? E letra D. Não se esqueça de registrar as respostas do entrevistado, seja por escrito, áudio ou vídeo, porque esse material vai ser utilizado na próxima aula. E um bom trabalho para vocês! Aula 6. Revisão e edição. Objetivo da aula: revisar e editar o texto produzido, tendo em vista sua adequação ao contexto de produção, a mídia em questão e as características do gênero. Revisão e edição. Agora que você já tem o material de sua entrevista, chegou a hora da revisão e edição. Siga as orientações para realizar essa atividade. Então, letra A, primeiro passo: releia seus registros escritos, escute novamente os áudios ou assista à gravação. Letra B. Você perceberá que há muitas coisas que podem ser editadas, algumas partes que podem ser cortadas, algumas coisas que você pode corrigir aí na sua escrita, tá bom? Selecione as partes mais relevantes da entrevista. E letra C, escreva um texto para introduzir a entrevista, né? Que você vai pôr o título da entrevista e fazer uma introdução. A introdução você pode até olhar ali no Jornal Joca, naquele trecho que está transcrito ali, para você ter uma ideia de como você vai fazer a sua, que você vai colocar o nome de quem está entrevistando, de quem está sendo entrevistado e sobre qual é o tema da entrevista. Essa é uma introdução, tá? Essa é uma forma de introdução. Então, nesse texto de introdução, você deverá apresentar o entrevistado, o tema da entrevista e um resumo do que foi conversado. Muito bem, pessoal. Depois, próximo passo é o momento de publicação, de divulgação da entrevista, né? Depois que você terminar de revisar e editar a entrevista, é a hora de publicá-la. Você pode escolher em qual veículo de comunicação prefere publicar. Pode ser um blog, nas redes sociais, em forma de vídeo, podcast, etc. Cada veículo de comunicação tem suas especificidades, suas próprias características. Um blog, por exemplo, prioriza o texto, mas pode incluir imagens. Algumas redes sociais têm como foco o vídeo ou o áudio. Pesquise antes de fazer a sua escolha para publicar no veículo de comunicação que mais contempla as suas necessidades. Se você não tiver acesso a celular ou computador com internet, não tem problema.
Você pode publicar em forma de jornal impresso, escrito à mão, né? Pode ser colocado no mural da escola, entregue para o professor pode montar um mural na sala de aula, um mural na escola, com as entrevistas que vocês escreveram, redigiram, tá bom? O importante é que a entrevista chegue aos seus leitores. Esse é o objetivo principal da publicação e divulgação das entrevistas, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, essas foram as aulas de hoje e as correções feitas até agora. Espero que possa ajudar vocês e aguardo vocês nos próximos vídeos para dar continuidade à correção da apostila. Um grande abraço e até a próxima!